Seja muito bem-vindo ao Universo Zanini Henke, o podcast que te leva aos bastidores de temas importantes como inovação, empreendedorismo, gestão e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito discutido e muito estudado na última década, que é a indústria 4.0. Na Zanini Henke, nós começamos esses estudos em volta de por meio de 2016. E em 2019, nós começamos a dar os nossos primeiros passos rumo a essa jornada. Quem vem aqui nos contar como isso está acontecendo, como essa revolução da manufatura avançada acontece na Zanini Henke, é o Wilson Bueno, nosso gerente de manufatura, e Guilherme Tayar, que foi, né, e é o gerente de projetos aí da indústria 4.0 na Zanini Henke. Sejam muito bem-vindos. Ô, Cris, obrigado. Opa, boa tarde, Cris. Pessoal, assim, vamos iniciar. Eu gostaria primeiro, Bueno, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Sim, legal. Bom, a história é um pouco longa, né? Parece que, apesar da falta de cabelo, mas tem um pouco de idade aí no meio do caminho, né? Eu comecei minha carreira na Zanini Henke com 17 anos. Vim de uma usina, né? Fui aprendiz na usina. Cheguei na Zanini Henke na montagem, né? Comecei como montador. E dali fui crescendo. Fiz vários cursos, né? De desenho, projeto, engenharia. Migrei para as áreas administrativas, engenharia industrial. Depois fui conhecer PCP. E passei a boa parte da minha carreira na engenharia do produto. Foram 15 anos na engenharia do produto. Desses 15, trabalhei 6 com inovação, né? No departamento de inovação e tecnologia, onde nós tivemos o privilégio juntos, né, de desenvolver vários equipamentos aí, um deles o Revolution, né? Exatamente. Planetário Revolution, Duomax, né, Bueno? E tantos outros aí, né? Sempre pensando ali com a cabeça do que o cliente gostaria de receber na casa deles, né? Exatamente, sempre atendendo a necessidade número 1 do cliente, né? Olhar no cliente, sempre você trouxe muito isso pra gente, né? O engenheiro, ele tem aquele anseio de achar que a máquina é dele, né? Mas pensa muito pouco no que o cliente precisa, né? Exatamente. E a Cris sempre puxando nossa orelha lá, ó, o cliente não quer isso, o cliente quer aquilo, né? Isso foi muito rico para minha carreira, né? E aí, há 5 anos, eu fui transferido para a fábrica, né? Onde o primeiro desafio foi tentar implantar a indústria 4.0 numa manufatura onde não é seriada, né? É um tipo de manufatura bastante complexa para esse tipo de projeto, porque você não tem padrões claros de produção, nem células produtivas. É uma manufatura onde você mistura serviço, peças de reposição e produtos novos. Isso traz uma série de complexidade, tanto em gestão como técnica, né? Porque, na verdade, né, a Zanini Henke, ela hoje fabrica equipamentos especiais. Então, cada projeto é um projeto, certo, Bueno? Sim, então, exatamente. Ele nasce na engenharia, né? Às vezes, por mais que a gente tente tentar padronizar, mas cada máquina dos nossos clientes requer especificações diferentes. Então, isso, quando passa dentro da fábrica, é um enorme desafio também para vocês. Imagino que com a indústria 4.0, isso seja num grau mais elevado, né, Bueno? Sim, a indústria 4.0 é bem interessante, né? Que ela prega isso, ela traz a flexibilidade dos processos. Então, ela vem trazer uma otimização do parque para você utilizar recursos que não estão sendo bem utilizados, né? E fazer tudo isso acontecer. Só que o que nós percebemos aí nesses 3 ou 4 anos, né, de implementação, é que ela não é moldada, ela não está moldada, os softwares, todas as soluções não estão moldadas para esse mundo nosso, onde a service, emergência, service, ela atua muito forte no nosso faturamento. Ela foi moldada para empresas onde você tem muito mais volume de equipamentos novos e tudo é muito mais padronizado, né? Então, esse foi o grande desafio da implantação na Zanini Henke. É como fazer esse equilíbrio entre serviços novos, trabalhar harmônica com a 4.0. Mas por que a dificuldade, né? Porque a velocidade, o tempo de resposta é muito maior numa emergência do que numa fabricação de um equipamento novo.
No equipamento novo, você tem 7 a 8 meses de fabricação, onde tudo é planejado, tudo chega na hora certa, tá tudo ali, o recurso está ali disponível. Uma emergência acontece na sexta-noite, o cliente liga para a Cris ou para alguém lá de dentro, ó, quebrou minha usina. Como que eu vou fabricar um eixo no final de semana e na segunda-feira tá na casa do cliente atendendo a demanda dele e colocando a planta em marcha de novo, né? E como fazer isso onde uma burocracia que tem por trás disso tem que funcionar. No passado não precisava burocracia, era tudo... as pessoas tomavam as decisões, falavam, ó, põe nessa máquina, põe naquela, faz o processo andar, né? A 4.0 não aceita isso. Se você não alimenta o sistema de forma assertiva e com dados precisos, o sistema te entrega dados ruins. Você não toma decisão nenhuma, você não tirou o proveito do sistema. Então, nós tivemos que fazer todo um trabalho de rearranjo de todas essas entradas de fluxo de dados na nossa rede para poder ter a saída confiável que nós temos hoje, né? E eu quero que depois vocês falem tudo sobre esse tema, mas antes disso eu ainda quero perguntar, né? Você já se apresentou engenheiro, né? Sim, Né, Bueno? Engenheiro de produção, por natureza, apesar de viver na engenharia mecânica, né? Eu fiz mecânica também, fiz civil. Ah, é verdade. Acabei pegando as 3 áreas aí, Olha né? isso. Mas eu sou apaixonado pela mecânica e produção, né? E a civil ficou só de lado, aí, de curiosidade. Maravilha. E você, Guilherme? Quanto tempo você está aí com a gente na Zanini Henke? Conta um pouquinho da sua trajetória e também da sua formação. Então, Cris, eu me chamo Guilherme Tayar, mais conhecido como Tayar na empresa, né, o sobrenome. Eu sou formado em engenharia mecânica e eu entrei na Zanini Henke em 2018, em fevereiro de 2018, para fazer o estágio. Estava terminando o meu curso lá na Unicamp, em Campinas, e tive a oportunidade de começar o estágio na Zanini Henke. Comecei já trabalhando com o Bueno, né, na engenharia de produto. Fiquei lá durante 6 meses, que era o que faltava para complementar o curso. E quando deu 6 meses, juntou também a efetivação com o fato do Bueno estar mudando de área, da engenharia de produto para a fábrica, para cuidar da fábrica. E aí, ele foi lá e me puxou também. Aproveitou que um menino novo ainda, que dava para moldar, dava para fazer umas mudanças, me puxou para a fábrica e já chegou com esse grande desafio, que foi a implementação que no começo era somente um software de apontamento, para melhorar os nossos apontamentos produtivos, e depois escalou para esse gigante que a gente tem hoje lá na Zanini Henke. Eu me recordo perfeitamente, né, quando o Bueno trouxe o Tayar para esse projeto, o Tayar tinha muito perfil, né? Porque o pessoal mais jovem está muito ligado nessa questão da conectividade, IoT, essas questões já. O mundo dele digital é muito mais para essa nova geração do que para a geração antiga, né, Bueno? Então, eu recordo como isso aconteceu. Mas, pessoal, vamos falar aqui, agora, para quem está nos ouvindo, contar um pouquinho. A gente falou de indústria 4.0, mas me fala, de fato, o que é a indústria 4.0? Posso começar, Tayar? Depois Claro. Eu passo o bastão Gente, pro fica à Tayar. vontade aí. Fica à vontade, relaxa. É o grande cientista nosso aí da 4.0, né? Eu sou mais a parte dos conceitos e como foi criado toda a estrutura, né? O que nos motivou na 4.0 foi realmente o que você disse, Cris. Em 2016 começou os estudos, mas em 2014, não sei se você se lembra, tivemos eu e o Gustavo na Henke da Alemanha e depois em Augsburg, na universidade, com o professor Weigand. E foi lá que nós ouvimos pela primeira vez falar sobre a indústria 4.0 né? na Alemanha, onde tudo surgiu. Aí o próprio professor, nem ele sabia a fundo. Ele falou, tá nascendo um movimento chamado Indústria 4.0 na Europa e tá nascendo aqui na Alemanha, na Universidade de Aachen. Eu não sabia sobre isso. Aí, em 2014 mesmo. 2014. O termo Indústria 4.0, ele foi lançado de forma oficial na feira de Hannover, que é a maior feira de engenharia mecânica do mundo.
Em 2014, então foi bem no tempo que eles estavam lá, né? Então, vocês estavam lá e vocês já começaram a ouvir esses movimentos da indústria 4.0 em 2014. 2014. E aí ficamos muito curiosos, né? O que será que é isso? Só que você procurava internet, livro, nada falava o que era isso, né? Aí foi quando em 2016, 15, 16 começou a surgir alguns papers, algumas coisas, né? Daí nós mergulhamos a fundo aí para tentar entender o que era isso, né? Porque naquela época o Weigand, o professor alemão, nos disse, os alemães vão entregar o custo do chinês com a qualidade alemã. Maravilha, Bueno. Entendeu? É isso que deixou a gente mais intrigado. O que será que esse alemão tá fazendo, meu? Porque... O que eles estão pensando? Como vai ser isso? Que movimento que é esse? E aí, em 2016, daí em 2019, a gente já sabia o que era tudo, o Walter teve a chance de ir junto com o Tayar para Hannover. Na Feira de Hannover, na Alemanha. Na Feira de Hannover, que foi onde despertou aquele... olhar de, nós temos que ter isso. Na verdade, né, depois a gente vai ter aqui um podcast com o Walter exclusivamente e vocês vão perceber, o Walter é muito ligado na questão de inovação, né, tudo que é novidade, isso atrai muito ele, né, e a gente vai falar sobre isso num outro podcast. Mas aí, então, em 2019... nós começamos, na verdade, eu sempre falo sobre o pioneirismo da Zanini Henke em tudo, né? A gente fala sobre inovação, mas olha, em 2016 a gente começou a estudar. Em 2019, a gente já começou a implementar. Isso, né? Exatamente. E aí, eu queria que vocês contassem para nós aqui, Bueno, como foi essa jornada? O que foi que nós tivemos que fazer desde o início? Quais foram as maiores dificuldades? Quais foram os acertos, os erros, né? E conta um pouco essa história aqui para nós. No começo, eu acho que para quem for começar a 4.0 agora, é uma coisa que nós fizemos muito assertiva, Cris, foi o fato da gente... arquitetar realmente o que a gente queria da 4.0, né? Sentou eu, o Tayar, e tinha uma consultoria também que nós contratamos na época para nos medir aonde que a gente estava na 4.0, que existem pilares dentro da 4.0 que as empresas se posicionam, né? No nosso caso, a gente não estava ainda dentro da 4.0, mas estava num pilarzinho inicial, né, Tayar? Sim. Estava lá nos computadores, né? Tinha computador na fábrica, só que era tudo papel, não tinha nada digitalizado, né? E é dali que começou o trabalho de mapear o que a gente tinha. E ali nós tomamos uma decisão muito importante naquele momento. Que, graças a Deus, nós tomamos uma decisão certa no momento que foi o quê? Implantar a 4.0 em todo o parque. Porque a própria consultoria que nos ajudou na época sugeria implantar a 4.0 em 2 ou 3 máquinas. Fazer uma célula para tentar. Fazer um piloto. Fazer um piloto, eu recordo. Só que aí, vendo toda a complexidade, o custo que estava por trás de tudo isso, porque parece ser simples, mas não é, muito complexo, tá? Pode falar aí muito melhor que eu, mas existe todo um cabeamento de fibra ótica passado na fábrica. Né, Tar? Fala um pouquinho aí das redes, é tudo rede independente por causa de cibersegurança. Se você quiser até falar um pouquinho, o Tayar, sobre o que é mesmo esse movimento da indústria 4.0, que eu acho que acabei atropelando aí vocês. Sim. Então, igual o Bueno falou, em 2014, na Alemanha, na Feira de Hannover, as instituições de pesquisa da Alemanha, porque ela tem uma parceria muito grande entre instituições de pesquisa, governo e as empresas, fizeram esse movimento, que é chamado hoje de Indústria 4.0, que era visando exatamente o que o Bueno falou. Tentar trazer a qualidade alemã, mas com o preço e os prazos que a China, que era um mercado muito emergente na época, estava tendo. Então, eles cunharam esse termo, e colocaram uma série de procedimentos e de normas que cada uma das empresas tinha que seguir para se adequar a esse tipo de tecnologia e conseguir alcançar esse resultado. Então, muita coisa relacionada ao mundo virtual. Então, digitalização dos processos, digitalização dos itens. Então, você trazer as informações para a tela, porque é uma transferência de informação muito mais rápida na tela do que o papel impresso.
agilidade nos processos, padronização dos processos. Foram pegando um pouquinho de cada coisa, juntando com a parte digital, que o mundo já tinha naquela época, para construir uma arquitetura bem sólida. O projeto inicial, até lembro em 2018, 2019, antes da gente ir para a Alemanha, que o grande problema que a gente tinha era apontamento. Porque a gente tinha um problema muito grande de apontamentos na nossa produção. Então, a gente não tinha uma visibilidade muito boa do que estava sendo apontado em ordem de produção. Então, Produtividade, né? tal máquina está fazendo qual peça, mas é de qual projeto e qual estágio que ela está. E depois disso, onde ela vai? A gente não sabia. Era praticamente uma caixa preta, né? Na época que o Bueno chegou na fábrica. Esse era o nosso foco primeiro. E depois a gente foi evoluindo. A gente foi vendo, mas só ver o que está acontecendo, para mim, não é o suficiente. Eu quero prever, eu quero conseguir planejar melhor. Aí foi complementando as coisas. Mas só planejar melhor também não é o certo. Eu preciso ver se a máquina está trabalhando a mesma coisa que está sendo apontada para mim. Então, a gente foi lá e adicionou mais uma camadinha. E tudo isso cai também no levantamento do que a gente queria, de onde a gente estava e até onde a gente queria chegar com o projeto. Tanto que o nosso projeto ele foi muito ousado nesse aspecto. A gente fez um investimento muito alto pensando em escalabilidade dele. Pensando em, no futuro eu quero monitorar um ativo interno, que é uma coisa que a gente já faz hoje. Hoje a gente monitora as nossas máquinas mais importantes do parque. Então, máquinas core do nosso parque, a gente já tem um monitoramento de vibração, de temperatura, de velocidade, também para conseguir ter uma previsão de quebra e evitar que ela quebre. Exatamente, isso daí, nessa arquitetura inicial, Cris, foi onde que a gente ganhou o jogo, vamos dizer, porque nós pensamos muito antes de colocar em prática. Definimos pilares que a gente ia trabalhar com a 4.0. O primeiro pilar era a produção. Precisamos medir tudo e controlar a produção. O segundo pilar era a qualidade. Então, nós vamos ter tudo que é papel de documentação de certificado, tudo na qualidade, tudo no sistema, subindo os dados automáticos. O outro pilar que a gente lutou bastante era os custos, né? Porque, como o Tayar disse, era tudo meio nebuloso ali, né? Você produzia, mas não sabia quanto custava, né? A que custo, né? A que custo que estava produzindo, né? E depois isso daí migrou até para o campo, né? Hoje a gente tem o Field Assist, que também ele pega parte desse conhecimento, junta com mais outros conhecimentos e monitora o ativo lá na casa do cliente. Na casa do cliente, dando a escalabilidade que o Tayar falou. Hoje a Henk pode crescer. Ela pode crescer, que tudo que foi pensado em termos de fibra, de servidor, tudo isso aí suporta um crescimento da Henk de 3, 4, até 5 vezes, eu acho, né, Tayar? Sim. E o nosso investimento na camada de automação foi praticamente o nosso maior investimento no projeto. Porque o nosso parque, ele tinha máquinas que variavam de idade entre muito velhas e máquinas mais novas, com uma conectividade melhor. Então, a gente teve que fazer todo um investimento de remotas, de parte de automação, de rede de automação, para conseguir melhorar a comunicação e pegar o sinal que a gente queria. Antigamente, a máquina ela funcionava, as máquinas de usinagem, elas funcionavam independente. Também, eu tendo trabalho ou não, eu poderia ligar e operá-la de qualquer forma. O que também podia gerar um problema, Cris, que era eu podia trabalhar numa peça, mas eu não apontava nela. Então, eu não conseguia ter uma rastreabilidade boa do processo, porque não andava o meu processo não andava, minha curva S não estava avançando, um avanço físico. Eu também não sabia o quanto tempo que gastou, não tinha a realidade do tempo. Então, a nossa engenharia industrial, na hora que ela ia fazer um estudo de tempos e métodos, ela não sabia, porque o apontamento tinha uma incerteza grande no dado. E também eu podia estar operando uma peça, só que eu estou fabricando outra, na verdade. Devido ao que eu comentei antes, né, essa flexibilidade de produto, esse monte de demanda diferente, isso daí dava liberdade para a gestão de fábrica, de fabricar do jeito que era melhor, mas num ótimo local, não para o ótimo global. Então, é mais fácil fabricar essa e essa para ganhar setup. Ótimo local. Mas eu fabriquei uma peça que não precisava fabricar agora.
Eu gastei tempo numa peça e deixei outra de lado, só que essa outra tem multa contratual, o cliente vai ser penalizado. E eu quis aproveitar um setup, olhando para o ótimo local e não olhei uma peça que atenderia o ótimo global, que é o cliente no final, né? E também a fábrica como um todo, A porque fábrica no como um final todo. da linha o que sai é um redutor montado. Exatamente. Sim. Então, por exemplo, você tem ali a sua preocupação de hora de chegar lá na montagem, todas as peças têm que chegar Tem que para que a compor. montagem tenha excelente produtividade de montar. Não pode Exatamente. faltar um item que você já não consegue avançar, né? Isso era uma das maiores dores quando eu assumi a fábrica, é o fato de você começar a montar uma máquina e faltar um item. Eu me lembro que teve momentos que tinha 10 frentes de montagem e 8 faltava peça. E hoje, com a indústria 4.0, você consegue rastrear e você consegue fazer essa gestão dos projetos de modo que chegue o projeto inteiro, ele passa pela fábrica exatamente. sem paralisar e Exatamente. chega lá na montagem. É porque saiu do ser humano, né? O cérebro humano não dá conta. A gente passa 70 operações por dia. Uhum. Você imagina todo dia passando 70 operações para a pessoa definir o que vai e aonde vai. O software não, ele vai lá, ele trabalha com todas essas peças e datas e define, ó, essa vai fabricar aqui, 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 e no final, na montagem, encontra tudo isso no tempo certo e monta, né? Tá? Uhum. Até para dar uma ideia de escala, nesse mês de fevereiro, esse último mês, a gente fez cerca de 4.500 operações no total. Então, você ter uma visão de 4.500 operações e conseguir acertar no olho da mosca é muito difícil. Então, o software ele veio para ajudar a gente nisso, a organizar toda essa quantidade absurda de operações que a gente tem, porque nossas peças são muito complexas. Não é uma coisa que em 3 operações eu termino ela e acabou, não. Elas têm 10, 15 operações no roteiro de fabricação. Então, para organizar tudo isso daí no pessoal, assim, uma pessoa não daria conta sozinha. Então, assim, essas etapas da indústria 4.0, primeira coisa que vocês estruturaram foi: vamos fazer o monitoramento das nossas máquinas, Sim. certo? Então, hoje eu posso dizer que todas as máquinas da Zanini Henkel, ou as principais, né? Sim. A gente consegue enxergar tudo que está passando em tempo real Exatamente. nessas máquinas. É. E mais além, né, Bueno? É. Hoje não tem um desenho dentro da fábrica. É tudo lá no computador, na máquina do nosso operador. Exatamente. Isso. Esse processo na implantação é chamado de digitalização dos processos, né? Exato. Então, para a gente poder digitalizar todo o processo, nós tivemos que estudar toda a cadeia antes da fabricação. Ou seja, os processos da empresa. Isso, Uhum. Você teve que saber tudo. Tivemos que estudar tudo. As interações de um processo com outro de várias áreas para você conseguir fazer acontecer corretamente tudo dentro da fábrica. Exatamente, porque Sim. um dos Demandou medos um nossos, tempo, né? isso, Nós ficamos hein? 2 anos, É. você lembra? Você participou de algumas, né? Então a gente pegava uma área e aqui entregava o cliente dessa área, colocava na reunião e falava, ó, se esse fluxo está bom, agora com a 4.0, essa tratativa vai mudar um pouco. Quem vai fazer? Você ou eu? E aí foi entrando em acordo de todo o fluxo de documento para poder, a hora que implantamos a 4.0, nós automatizamos a burocracia, mas de forma já bem lean, né? E até em alguns processos a gente viu que a flexibilidade que a gente tinha, no nosso caso, era nocivo. Então, igual nas máquinas, a flexibilidade que eu tinha de colocar qualquer coisa na minha máquina para trabalhar, fazia às vezes eu não seguir o planejamento correto que foi feito e no final não conseguir entregar o projeto inteiro na montagem para começar a montar. Então, a gente viu alguns pontos que foram necessários a gente travar mesmo o processo. Burocratizar o processo que era limpo, assim. Exato. Até o aculturamento. E é aquela questão do apontamento que o Tayar comentou. Uhum. Hoje o apontamento, então, não é mais feito manualmente pelo operador. Hoje o apontamento ele é feito automaticamente. Quem faz é a máquina, é isso? A máquina. Existe 2 apontamentos, né? Um apontamento é da máquina, outro apontamento é da peça. E aí, então, a máquina, ela lê, tá rodando ou tá parado. E aí você aponta em que projeto você tá rodando, né? Porque a Sim. máquina não consegue distinguir se ela tá fazendo a peça A ou B.
Só que sem a documentação da peça, ela não liga, não roda, tá tudo intertravado os eixos. E se você ligar ela vê se tá com torque, rotação, tudo no eixo. Ela sabe quando ela tá operando, tirando o cavaco e produzindo, ou tá operando num momento de setup, de preparação, né? Então, fatiou todos os tempos, sabe tudo. Sim. Mas respondendo a máquina, aponta, Cris. Hoje é a máquina. Ela que aponta. E quando a máquina tá parada, o operador vai lá e dá um input para falar o porquê ele tá parado. E aí aciona uma coisa que a gente chama de cadeia de ajuda. Isso foi um fenômeno. A cadeia de ajuda, nossa, foi... Conta um pouquinho, então. Oxe, isso aí foi legal. A cadeia de ajuda, a gente pode falar que é a comunicação da fábrica com as áreas de apoio dela. Então, quando um operador tem um problema numa peça, a área de apoio tem a informação que a máquina está parada por conta dela, por conta de algum problema, de forma muito mais rápida do que era antigamente. Porque a gente tem, hoje, vamos colocar, apontando hoje, sendo monitoradas as principais, umas 40 máquinas das que estão sendo monitoradas. Fora os postos de apontamento manual, que também são monitorados e entram nisso de outra forma. Mas quando eu tenho um problema, por exemplo, um problema de desenho, de uma cota de desenho, antigamente eu tinha que esperar o meu supervisor de fábrica estar passando no meu corredor, parar na minha máquina, falar comigo, ver o problema, aí ele vai sair da minha máquina, ir lá na engenharia e conversar com a engenharia para resolver. Nisso ele deixa outras 39, 40 máquinas desamparadas. Então, se surgir um outro problema, eles vão ficar parados. E aí até a engenharia resolver, voltar pro supervisor ir lá e falar pro operador, levava um tempo absurdo, Cris. Quer dizer, uma improdutividade ali na Gigante. Hora acontecendo. E é aí onde que depois nós entendemos o que o alemão falou, de ser produtivo. E reduzir custo, né? Porque a gente imaginava, ó, reduzir custo na ferramenta de corte, no avanço, já tá bem nos limites, porque isso é tecnológico, né? Materiais, tudo. Mas aí tem um gap gigantesco. O Tayar cronometrou, Cris, para você pegar uma cota de desenho no processo antigo, levava 2 horas e 48 minutos. O operador ia lá, falava com o chefe dele ia na engenharia, pegava a cota, revisava o desenho de papel, pegava esse papel, imprimia, dobrava, ia no PCP, trocava o roteiro, imprimia outro roteiro, voltava para a máquina, chegava 2 horas e 40, né? Agora, numa fábrica de 40 e poucas máquinas, isso aí pode estar acontecendo 5, 6, 7 vezes no dia. Aí vai escalando. Se eu tô com um problema agora, o próximo não vai levar as 2 horas e 40, ele vai levar mais tempo ainda. Sim. E aí, com a cadeia de ajuda, o operador ativa a cadeia de ajuda, essa ajuda já cai na engenharia num televisor, começa um cronômetro contar, e o tempo de resposta médio que nós estamos medindo, depois disso, é minutos, né, Tayar? É, minutos. Nossa, Passou de horas para minutos. É um ganho fantástico para a produção. É fantástico. E vem uma coisa muito interessante, que aí entra na parte de cultura, né? Que era um medo muito grande nosso, né? Que você comentou. A gente imaginava que o nosso maior problema era o operador. Era Exatamente. a pessoa do chão de fábrica, né? Porque a gente pensava, né? E é interessante a gente comentar isso com quem vai nos ouvir aqui, que pensa em entrar no mundo 4.0, que a gente pensava como é que vai ser esta mão de obra dentro da indústria 4.0. Era uma das nossas maiores preocupações, a questão quem é o perfil que vai atuar na nossa fábrica, e a outra questão é essa cultura. Falava-se muito em indústria 4.0, vem para reduzir empregos, tinha de tudo, né? E na verdade, era robôs, né, Bueno? né, drone, não sei o quê. E na verdade, para nós da Zanini Henke, acho que isso daí foi também, a gente desmistificou. E quebrou esse paradigma, né? Conta um pouquinho aí pra gente. É bem interessante, né? Eu me preocupei muito com isso, né? Porque tocar massa no chão de fábrica, eu falei, puxa, e são pessoas muito técnicas, né? De vários anos de experiência que você não consegue mudar ou trocar, é difícil. Porque você tem pessoas que trabalham na empresa há 15 anos, 20 anos, 30 anos, alguns até quase 40 anos, Exatamente. né? Exatamente. E aí, no primeiro momento, nós nos atentamos à tecnologia, né? Então, como que nós vamos pegar monitores que facilite o contato, tudo? Mas eu acho que uma das bênçãos é o nosso iPhone, né? Todo mundo tem um iPhone e nada mais que o nosso sistema é um iPhone grande.
E onde as pessoas que a gente achava que não ia ter jeito para abrir, adoraram. Adoraram. Adoraram porque eles têm as informações muito mais fácil, ele consegue dar zoom, no papel ele não dava, aí a pessoa tem dificuldade de enxergar uma cota, ele não conseguia, ficava lutando. Amplia agora, vai com a lupa. Não conseguia, o papel durante o processo ele ia se degradando, molhava, e aí chegava no momento à noite, o cara tava sozinho, tinha que usinar, não enxergava. Então, eles adoraram, o chão de fábrica adorou. Gostaram Então, pra quer dizer, caramba. aquele problema que a gente achava que a gente ia ter que mudar o perfil da nossa mão de obra, e era uma preocupação, porque o nosso Sim. perfil é muito técnico, tem que ter muito conhecimento ali, quem está ali nas máquinas operando. Isso. Então, quer dizer que o pessoal, na verdade, entrou e conseguiu interagir tranquilamente. Eles tiveram, só acaba daí você fala, tá? Eles tiveram assim, ó, eles aceitaram muito bem em termos de tecnologia. No começo nós tivemos uma dificuldade de alguns, porque o sistema estava ainda começando a engrenar, então dava muito problema de conectividade, de algumas falhas, né, tá, no começo. E algumas pessoas no começo começaram a se irritar com aquilo. Ele começava a usinar... É normal. Quando não funciona, a gente fica irritado. Quando o celular para de funcionar... Foi exatamente isso. Aí ele ligava o torno parava. Eu falava, mas eu não parei a máquina. O que aconteceu? É a 4.0 que parou. Aí fomos corrigindo tudo. E qual que é o conceito da 4.0 que a gente está implementando, mas isso aí é a longo prazo, estamos aculturando pouco a pouco. É você quebrar a pirâmide de gestão dentro da indústria, né? Decisões pequenas, ela tem que vir para a base da pirâmide. Ou seja, o operador tem que tomar decisão. Ele tem que decidir. Ele não precisa ficar esperando lá o supervisor. Exatamente. Hoje, essa decisão é o aculturamento que nós estamos fazendo, né? Nós estamos com um projeto disso. Está tocando, fizemos parceria com a ETEC, temos a ETEC lá dentro, na Academia Zanini hoje. E é esse trabalho que nós estamos fazendo, pouco a pouco, porque uma decisão igual o Tar comentou de falta de cota, não precisa envolver mais o supervisor. Essa pessoa vai lá, aciona a cadeia de ajuda, já comunica via Teams com quem vai resolver, nem o supervisor, mas o desenhista. E nessa camada de baixo, a solução é dada e resolve entre eles. Não precisa ele já está conectado direto com o engenheiro que vai dar a solução. A solução, exatamente. Então, quer dizer, você quebra várias interfaces que tinha antigamente com várias pessoas e áreas. Várias pessoas. Mas aí entra a cultura, né? Porque aí vem uma das maiores dificuldades que nós passamos, né? Porque a dificuldade não é com o operador só. Nesse sentido, o operador tem a parte que ele precisa ser proativo e resolver, mas com a liderança, porque a liderança são lideranças antigas, né, de 30 anos de eu mando em você e você faz tudo que eu preciso que você faça. Aí você falar pro líder, ele tá com problema de engenharia, ele tem que resolver lá com a engenharia. Não, mas ele não pode, não sabe nem onde que é. Mas não precisa saber, ele comunica isso, precisar ir lá, ele vai, a máquina já não tá parada. Então, esse apego da liderança pela decisão é uma das coisas que mais foi difícil e ainda está sendo em alguns, mas hoje eu considero que uns 80% ou mais nós conseguimos já, né, Tar? E a gente nunca previu isso, né? Nunca previu, isso foi uma surpresa. Foi surpresa mesmo, porque a gente tinha outras preocupações. E aí, o que aconteceu? De novo, a mudança mais drástica e difícil para nós está sendo com a liderança. Agora, a liderança, nós temos que fazer ele sair daquela camada de resolver microproblema para analisar dados. Então, hoje tem uma avalanche de dados subindo para o sistema e a gente precisa que esse grupo que ficava olhando no físico, ele sente na frente do computador e começa a usar estatística, análise de dados para tirar informações positivas para melhorar o processo e deixar o operador nesse micro. E montar a estratégia de produção. Montar e planejamento. Isso. Antigamente, por conta dessa distância, desse todo o procedimento que tinha, as lideranças elas tinham que fazer uma parte operacional do trabalho. Mas agora a parte operacional tá, vamos falar, matada no peito. Então, eles têm que passar a olhar os dados, olhar todos os dados que
que os softwares estão dando, e não são poucos dados, são muitas informações, e começar a tomar decisão em cima disso. Ah, essa máquina está muito parada por causa disso, o que eu posso fazer para resolver? Ah, essa daqui, ela não produz tão bem à noite, mas de manhã ela está produzindo, então vamos tentar equalizar esse conhecimento, fazer esse tipo de decisão. E até nos operadores, a gente conversou bastante com eles, eu conversei bastante durante o Go Live, né, depois que começou a ter o software em funcionamento, e um dos grandes pontos que a gente teve que atacar foi que, para eles verem o software como um amigo deles, não como um espião Exato. do chefe que vai ficar olhando se ele está produzindo ou não. Eu falei, gente, isso aqui não é um espião, não vai estar vendo se você vai estar produzindo ou não. Isso daqui é seu advogado. Exatamente. Seu advogado de defesa. Ele vai falar, eu não estou produzindo, mas é porque a ponte rolante não está aqui. Eu não estou produzindo porque eu estou com um problema no meu roteiro. Meu roteiro tá com as informações meio dúbias. Então, eles começaram a enxergar o software como amigo deles. A mão de obra começou a ter voz. Uhum. Através dos dados, eles puderam colocar as dores dele lá, porque tem toda a cadeia de ajuda. Se tem excesso de sobremetal, não é culpa dele que ele estourou o tempo, mas ficava como culpa dele. Entendi. Hoje ele vai lá e fala, ó, eu estourei o tempo, mas porque tem excesso de material na peça. E isso daí nós já levamos para o RH. Tudo esses dados e essa produtividade individual, hoje ela está conectada com o RH. Então, quando a pessoa almeja um aumento ou tem algum questionamento, você tem todos os dados. Ó, essa máquina, você tem, o seu parceiro está produzindo mais que você. Então, você precisa melhorar isso para você ganhar o mesmo tanto que ele. A gente pode treinar, né? Para ele conseguir chegar perto daquele que hoje seria, vamos dizer assim, o cara que está mais produzindo naquela máquina. Produzindo. E aí, a gente consegue... Acho que isso gera também para ele, nossa, desperta muito legal, o interesse, muito né? legal, porque ele tem um norte, né? Ele acha que por ele estar na mesma máquina, ele merece o mesmo tanto que o outro. E não é questão de idade. Pode ser um novato que chega com técnicas diferentes do antigo. É produtividade. Ele é produz pensar mais. como fazer mais com menos e mais rápido. Mais rápido, exatamente. E aí, esse tipo de coisa nos ajudou muito na gestão do grupo operacional, né? E também para entender, né, Bueno, acho que os gaps, né, aonde a gente precisa desenvolver aquela pessoa, né? Olha, nós precisamos treinar isso aqui, ele precisa aprender a ler desenho, isso daqui precisa aprender a fazer gestão do tempo. Exatamente, Cris, exatamente. Nós temos algumas máquinas semelhantes, né? Ou idênticas, tem casos que tem máquina idêntica, duas. Então, hoje, eu sento no computador e começo a analisar. Por que o torno Center 40, ele tá com um OE maior que o irmão dele 140? E você não conseguia ver isso no passado. E por que no primeiro turno eles estão iguais, no segundo tá diferente? E aí você vai mergulhando no sistema, sem ir lá na máquina, você consegue tirar todas as respostas. Excelente. Você tira tudo dali do sistema. E eu acho que a principal mudança para a gestão é essa, né? Você encarar os dados como sua ferramenta de trabalho. Eu tive que fazer uma mudança, pessoalmente, dramática, porque eu sempre comento com o grupo lá, né? Eu chegava pela manhã, colocava a carteira na gaveta lá e saía, decorando o que estava na produção. Decorando, esse aqui é do cliente tal, esse é do tal, e montando o redutor na cabeça e tentando levar tudo aquilo. Só que no outro dia era tudo diferente, já mudou tudo. Mudou tudo e rápido. Aí você gastava uma energia violenta para olhar tudo isso de novo. Quando instalou a 4.0, eu saí do jogo, foi difícil para mim, porque eu falei, eu vou ficar 1 ano sem andar na fábrica 8 horas. Eu vou andar 2 horas, vou dar uma passada de manhã e uma à tarde. Aí no começo, chegava numa reunião de faturamento, alguma coisa, tinha uns questionamentos, o redutor tal, eu não sabia de nada, tava perdidaço. Que lá me dava uma coisa ruim, falava, nossa senhora, eu tô sendo improdutivo, eu não sei nada. Mas, pouco a pouco, eu fui me aculturando que isso daí não era para mim decorar, isso aí tá no sistema. Gente, é incrível, sim, porque, por exemplo, nós da gestão de projetos, hoje, eu vejo lá os PMs, né? Eles entram no computador e eles enxergam lá o projeto, operação a operação,
na tela do É. computador, o que está sendo feito dentro daquele projeto, onde está cada peça, que Exatamente. máquina que está, que estágio de produção está acontecendo. Então, assim, para nós também da área de gestão de projetos, valeu muito, porque nós precisamos mais ir na fábrica. Olha que legal. Isso que você fazia lá, e a gente também, muita gente até atrapalha, né? É. Hoje a gente consegue ver tudo isso online. Tudo online, exatamente. Fantástico, assim, em termos de produtividade, de tomada de decisão. Isso. Eu acho que esse universo da 4.0 trouxe para a gente, assim, um OEE que hoje a gente já consegue medir e atuar sobre Sim, ele. exatamente. Antigamente a gente falava, qual é o nosso OEE? Diversos gestores de fábricas passaram por lá e ninguém sabia de fato qual era o nosso real OEE. Não sabia. E hoje a gente vê isso online, né? Eu vejo lá nas nossas reuniões, você vê a semana, você vê o mês, você pode ver até o dia, como é que está a produtividade, né? E os efeitos que as intempéries, vamos dizer, do momento causam nele, né? Uhum. É um indicador maravilhoso, o AE, ele é muito justo, porém ele é difícil de você trabalhar com ele, porque ele te pune muito. Ele é muito justo, mas ao mesmo tempo ele é muito injusto. É. Também, porque é um indicador que você nunca vai ganhar. Ele sempre vai... Você vai ter vamos falar, um saldo inicial de 100 e você nunca vai subir esse saldo. Ele sempre vai ficar descontando pelos erros. Ele é punitivo, ele não é... Ele não te ajuda. Mas eu vejo isso como positivo, porque, Sim. na verdade, ele te desafia a todo momento a ser melhor. Exatamente. Ele não aceita erros, vamos falar. Entendi. Cada erro ele vai te punir. Se você fez o certo, você... Aquele famoso, eu tirei 10. Não fez mais que obrigação. Não tem mais que obrigação, exatamente. Entendi. Ele faz exatamente Mas não isso. vou te dar 10, vou te dar 99,9. É isso aí. Não, você fez em 10 horas? Legal, então agora você vai fazer em 8. Você fez em 8? Legal, agora você vai fazer em 6. Mas ele isso vai é excelente, apertando. né? Não, é para quem excelente. busca produtividade, para nós que Excelente. temos ali, né, a questão do prazo de entrega, de pontualidade, são fatores importantes ali para nós, para nossos clientes. Acho que isso é excelente. Se for medir em termos de faturamento, né? Você lembra, 5, 6 anos atrás... Mudou muito, nós né? faturávamos 3 vezes menos. Do que a gente fatura hoje. 3 vezes menos e nós chegamos a fazer 27 mil horas extra numa entre-safra de 3 meses. É muita coisa. É muita coisa. E por quê? Morria de trabalhar fabricando a peça errada para aquele momento. Então, você chegava na boca da montagem, estava cheio de peça, pronta. Só que eu não fechava um redutor, estava faltando. Entendi. E aí, naquela que ficou para trás, você fazia hora extra. Você corria, mas você tinha largado ela lá no pátio 40 dias. Uhum. Por isso que eles falam do custo, né? Então, ali você também tá... Agora, você tem um ganho, né? Porque como você consegue enxergar ela passando na fábrica, toda a sua produção e rápido, você não tem essa perda de tempo, porque você sabe que lá no final da linha está tudo lá pronto, já com o selo da qualidade aprovado para você iniciar a montagem. Nós quase que triplicamos o faturamento e reduzimos eu lembro que tinha 285 pessoas, hoje estamos com 202 na produção. Olha. Entendeu? Quer dizer, nós estamos produzindo muito mais, com menos recurso, certo? Sim. E com um custo muito menor. Outra coisa que a gente não enxergava, né? Quando a gente faz ali a análise do projeto, a gente precisa fazer o monitoramento do custo, né? Sim. E hoje a gente consegue enxergar isso em tempo real. E o prazo de entrega, né? A pontualidade que você olhava lá, lembra, Cris? Lembro. 28% de pontualidade. Cliente e hoje a gente está com 95% de pontualidade. Então, quer dizer, foi fantástico aí essa implantação. Exatamente. E tem, assim, ela não acaba, né? Ou seja, nós estamos dando os primeiros passos, né, Bueno? Nós estamos subindo os degraus, né? Quem tiver curiosidade pode procurar lá no documento de ARRE, né, Tar? Sim. Qual é o... ele chama... traduzindo no português, é Plataforma Indústria 4.0. Mas procurar em inglês Platform Industry 4.0, você vai achar também no Google, fácil. É um documento público. E tem todas as diretrizes, tem versões em português também, então é muito tranquilo. E ali é onde que nós queremos chegar. Nós estamos lutando, eu e o Tayar,
nós queremos chegar na inteligência artificial. Esse é o objetivo, né? Uhum. Então, nós estamos no momento agora dos BIs, então temos BI para tudo. Ou seja, você tem dashboards que te mostra online tudo, toda a sua cadeia de produção. Isso, tudo que está Sim. acontecendo em tempo real, tudo. Só que isso aí, ele é uma foto ali, ou um gráfico, e depois vai para o banco de dados essas informações. Então, agora, o próximo passo é o Big Data, o Data Analytics, é pegar todos esses dados, estruturar eles de forma a tirar o máximo de proveito desses dados para ter informações produtivas do processo. Por exemplo, já me perguntaram várias vezes, mas o que você quer com inteligência artificial ou esse Data Analytics? Nós já estamos usando a inteligência artificial no tratamento térmico. Hoje a gente coleta as imagens dos corpos de prova da metalografia, vai para um banco de dados, essas imagens já está quase 2 anos fazendo isso, né, Tar? Já tem um volume bom de dados, e aí roda uma inteligência artificial que me fala, a camada tá boa ou tá ruim? Quem fazia isso? O ser humano. Ele olhava no microscópio lá e falava, ó, tá boa e tá ruim. Só que cada ser humano olha de um jeito. Uma coisa estava boa para um, não estava boa para o outro. E hoje a gente roda a inteligência artificial, ela fala, ó, tá ruim ou tá boa. Por enquanto, porque a gente quer num futuro lá no tratamento térmico, a inteligência artificial olhar e falar, ó, tá boa. Libera a carga para têmpera. Tá ruim. Ela regula o forno. Ela corrige. Ela corrige o forno, libera mais ou Fantástico. menos carbono, ela controla a camada, ela toma toda, ela fica autônoma, né? Fica um circuito autônomo. Isso daí é um sonho, né? Estamos caminhando, primeiro é lá. Tem outras coisas que a gente quer fazer com dados também. Entender de verdade o nosso, por exemplo, o nosso prazo de entrega, que ele é composto por muitas passagens, lead time no processo, né? Tem o prazo de entrega, ele nasce lá, a hora que vende, aí tem o primeiro documento que sai, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, cai na fabricação, uma máquina, outra. Só que isso daí, toda essa passagem, ela não sai de um posto de trabalho e cai no outro no mesmo minuto, né? Tem um tempo de processamento, que é o lead time. A gente quer entender como que isso se comporta para diversos tipos de equipamentos e peças. Para no futuro montar um sistema de prazo de entrega, onde o eixo de entrada do Torque Max, ele já vai te dar o prazo, você não vai precisar mais consultar PCP, nada. A inteligência já vai ver nos últimos 5, 6 eixos que foram feitos, quais o tempo de passagem por área, calcula uma média, o desvio padrão, faz tudo que a matemática do TAR fala lá para fazer e entrega, fala, ó, esse eixo, você não vai precisar consultar mais PCP. Lá do cliente, seu vendedor, que já vê. Já consegue ver qual que é o nosso melhor tempo de produção. De produção, ele já consulta a carga por lá, faz tudo. Mas para isso a gente tem que ter os dados todos estruturados, né? Porque agora a gente tem os dados. Agora realmente a gente vai ter os dados. E para ter um dado com qualidade, a gente precisa de... primeiro, igual o Bueno falou, a gente vai precisar muito de arranjar os processos anteriores. Então, desde o nascimento do projeto até a peça estar na fábrica, todos os processos administrativos também têm que estar redondinhos. Porque a gente está com softwares hoje que tem uma receitinha de bolo muito boa, muito bem estruturada, né? A gente tem um software de planejamento, que é o APS, que ele já está com uma regra de sequenciamento de operações muito bem feita, só que se o dado que eu estou mandando para ele não é um dado com uma boa qualidade, não é um roteiro com uma qualidade boa, não é uma data de contratual assertiva, que também é um parâmetro que ele usa para fazer o sequenciamento dele vai me dar uma incerteza muito grande. Então, eu ainda não vou estar tendo o sequenciamento certinho, né, Bueno? E eu acho que um negócio interessante é que ela nasce, a 4.0 nasce na fábrica, mas ela permeia por todas as áreas, né? Esse caso, ela está saindo da fábrica e voltando a cadeia toda para ter um prazo, não de fabricação, mas do equipamento ou do componente, né? Prazo completo. E o pessoal fala que uma premissa da engenharia industrial, não, da indústria 4.0 é a integração dos processos, de todos os processos. Eu nem acho que é uma premissa, eu acho que é uma obrigação da indústria 4.0 a integração dos processos, porque é uma coisa tão dinâmica que se você não tiver os processos integrados certinho, não vai adiantar, você vai estar com uma ponta solta. Exato. Uma coisa que nós fizemos também muito bacana relacionada a pessoas, estou me lembrando aqui,
Eu fiquei quase 1 ano e meio estudando o comportamento que eles estão usando na Europa lá. O que eles estão tratando a parte de pessoas, né? Como que eles estão tratando isso, né? E aí achei vários artigos, né? Um deles lá que fala que o governo alemão está implantando na escola primária os conceitos de indústria 4.0, para as crianças já entenderem um pouco disso, e a hora que entrar no mercado de trabalho já está natural aquilo para eles, né? E aí também pesquisei, tem uma pessoa nos Estados Unidos muito boa que tem um YouTube lá, e ele estudou muito isso e montou uma estrutura de como seria o líder para a indústria 4.0. Ele chama de Leadership 4.0. E aí nós mapeamos todo o canal dessa pessoa, traduzimos todos os vídeos, fizemos a apostila, contratamos uma psicóloga e ela deu um treinamento para os nossos líderes de 6 meses. Somente sobre a liderança 4.0. 4.0. Como você tem que trabalhar, começa assim, vamos quebrar os silos. O que a indústria 4.0 chama de silos? É aquele mundaréu de planilha de Excel que existe dentro de uma companhia, né? Só no PCP, a gente tinha 11 planilhas de Excel. Eu tenho 11 pessoas, cada um tinha a sua. Nossa. Para ter uma interligação de uma planilha com a outra. E eu tenho quase certeza que cada um tinha o seu modo de fazer a planilha. Exatamente. E o seu modo de De pensar. compilar os dados e seu modo de pensar. Exatamente. Aí era uma dificuldade tremenda. Ó, como que tá o forjado de tal equipamento? Não, tá na planilha do fulano. Aí os rolamentos. Não, tá na planilha de quem cuida do rolamento. Não tinha nada no sistema, porque ele se resolvia na planilha. E aí tivemos que quebrar esses silos. Então hoje é praticamente proibido planilha e todo mundo que alguém vê usando uma planilha de forma, vamos dizer assim, clandestina, criou aquele hábito de, você tá burlando o sistema, caramba? Por que você não joga no sistema que os dados ficam públicos para todos, Para né? todos. Ou, quer dizer, todo mundo está alinhado nas mesmas informações, Exato. né? Os Então, mesmos dados. Aí tivemos esse modo de quebra de silos, tivemos um modo de inteligência emocional, foi muito bacana, porque o modo de inteligência emocional trata a supervisão, ela tem que afastar um pouco da técnica e começar a olhar a pessoa mais como um ser humano, né? Então, como que você vai melhorar essa pessoa para ela te entregar o máximo de resultado? E aí, essa parte emocional que você tem que lidar, né? Você precisa desenvolver a gente chama, supervisor e os encarregados, né? O supervisor tem que desenvolver o encarregado dele, para ele poder ter espaço para subir também. Perfeito. Porque o que acontecia no tradicional? Não vou passar nada para ele, que ele é uma ameaça para mim. Exato. Isso é o dia a dia, né? E Acho que aí, em todas as áreas a gente vive isso. Ele tentava abraçar o mundo, só que ele não ia para o lugar dele, que o lugar dele agora é análise de dados, é ver eficiência, é ver produtividade. E o de baixo? Ir com a massa, tentar atender tecnicamente a massa, fazer as peças chegarem no tempo certo. Então, essas pessoas que estavam nascendo precisam ter um puta jogo de cintura de negociação. Porque você imaginou, você chega lá no operador, põe essa peça na máquina. Aí o operador começa a trabalhar tudo. Por algum motivo, cai alguma coisa, quebra alguma coisa, você tem que chegar nele e falar, puxa, você acabou de preparar isso aqui, mas hoje você vai ter que tirar essa peça. Ele gastou 5 horas apertando aquilo ali, zerando tudo, ele tira. Então, se a pessoa não tem jeito e não é negociador, não tem uma inteligência emocional, nós tivemos um caso até engraçado, mas um operador, depois da 5ª vez do mesmo dia que ele trocou a peça, ele estava no meio do fervo da implantação, ele catou as coisas dele e foi embora. Com razão, né? Na 5ª vez ele... Fomos buscar ele lá na portaria, falou, não entenda mal, o sistema está iniciando. Tá iniciando. Mas não entendia, né? Então, faltou essa parte de negociação e lidar com os conflitos emocionais ali, né? E até entre áreas. Principalmente entre áreas. Porque a partir do momento que você mostra o que cada área está devendo para outra, aí vira uma brigaiada. Aí tem que se resolver e tal. Nós tivemos uma mudança muito forte, mas muito forte mesmo, em 3 áreas. Eu acho que a primeira mudança muito forte foi com TI. Nós tivemos que juntar, né?
juntar TA, TI e Indústria 4.0. Ficou 3 setores embaixo do mesmo guarda-chuva, porque a Indústria 4.0 estava comigo na fabricação, TA era da manutenção, e TI tratava, no começo, estava tratando a 4.0 como auxílio a computador. O computador quebrou, vai lá, arruma. Mas a hora que nós entendemos o tamanho do negócio, hoje a TI ela é mais importante para a fabricação do que a manutenção. Mas muito mais importante, porque se entra um vírus na rede e me baleia tudo os computadores lá das máquinas, todo computador tem um Windows. E você não destrava nenhuma máquina. Se entra um vírus, você não destrava nenhuma máquina. O parque para todo. Ou seja, hoje o parque está na mão da TI. Na mão da TI. Sim. Na mão da TI. Eles passaram a rodar 24 horas agora. 24 horas, Que né? coisa, Tem ali atendimento da TI. Então, eles estão mais importantes para o processo do que a própria manutenção. Porque se quebra uma máquina, eu tenho outra. Agora, se der um pau em todas de uma vez... E a outra área que tivemos um impacto muito forte também é a engenharia do produto. Porque a engenharia do produto, ela nunca se preocupou na forma de fabricar o componente, em termos de sequenciamento de fabricação. Ela sempre preocupou com a qualidade, com a resistência, com a durabilidade. O cálculo. Mas se vai fabricar a engrenagem primeiro ou o eixo depois, não era com eles. Isso daí era com o PCP. Só que para nascer certo e o software rodar, a engenharia do produto tem que ligar os itens na bonda LCM, na lista de materiais, na sequência de produção, para virar um cronograma de fabricação. Então, tivemos que desenvolver o know-how no engenheiro de saber que ele fabrica a engrenagem, depois o eixo, depois isso monta. Então, nesse sentido, eles foram treinados também para entender o que eles têm que entregar para a produção. Foi tão difícil, né, Thay, que nós tivemos que mudar, que historicamente uma engenharia industrial fica com a fábrica. Nós tivemos que pegar a nossa engenharia industrial fisicamente e migrar dentro da engenharia do produto. Para a engenharia industrial treinar a equipe de engenharia do produto para fazer o sequenciamento. Né, Thay? E esse foi um desafio gigante. Muito difícil, tá até hoje ainda amadurecendo e dando os refinos. Aí depois da engenharia do produto, a engenharia industrial. Porque a engenharia industrial precisa ter uma precisão muito grande nos tempos. E no sequenciamento, na definição de que máquina vai fazer a peça. Porque o software, ele é inteligente, ele define tudo, mas se você falou para ele que você vai usinar esse copo naquele turno, é naquele. Ele não tem ainda essa inteligência de falar, não, aquele lá Esse copo é especial, ele não faz naquele turno, ele tem que fazer no outro. Entendeu? Então, a engenharia industrial precisa realmente sair de métodos de processo, que é ficar fazendo o dia a dia ali, para pensar muito mais e engenheirar de verdade o processo, né? E a engenharia industrial teve muito trabalho, hein? E por último, que ainda está no processo, é o PCP, né? PCP é traumático em qualquer lugar, é o cérebro da empresa, porque ali chega todas as informações, compila e dali sai, né? O nosso PCP, com a entrada do APS, nós tivemos que quebrar toda uma cadeia de conhecimento que tinha ali dentro. Olha que interessante, né? O nosso PCP é extremamente técnico, era. Então, todas as decisões de onde fabricar as peças eram eles que tomavam. Só que começou a conflitar com a tecnologia. Por quê? Porque as pessoas muito técnicas, elas querem um ótimo local. Ela quer pegar uma máquina e preparar uma vez só, fabricar 20 peças. Só que não são produtos seriados. Exato. E aí o software falava, fabrica essa, tira da máquina, fabrica essa. Tira da máquina, fabrica essa. E o PCP não aceitava. Nossa. Falava, não, nós temos que fabricar tudo, que é muito mais produtivo, que é mais não sei o que. E aí, não conseguia lidar com esse dilema, né? E aí começou a denegrir o software. Ou seja, o software não funciona. Para nós... não funciona. Já começa a Henk é um negócio... criar aquelas barreiras. Se é não para tá seriado, certo, é só para serviço não cabe seriado. para nós. Aí, o que nós tivemos que fazer? Nós pegamos os especialistas que estavam dentro do PCP, levamos para dentro da engenharia industrial.
Então, quando nós tiramos essas pessoas e levamos para o começo do processo, se você sabe realmente aonde tem que fabricar, então fala lá antes de definir a quantidade que vai fabricar em cada máquina. Uhum. Aí eles foram para a engenharia industrial, deslocamos os melhores operadores que a gente tinha em termos de torneamento e mandilhamento também para a engenharia industrial, reforçamos o time bastante. E aí chega tudo muito melhor para o PCP. E aí, com isso, a gente conseguiu chegar num nível de, graças ao mestre Tayar, de colocar um Uber dentro da fábrica. Um Uber? Como Hoje que é tem isso? um Uber. As empilhadeiras As empilhadeiras são tipo um Uber agora. tipo um Uber. É um Uber? porque- Você chama, vai lá, Nem precisa chamar. Na hora que eu encerrei a operação, A máquina chama o a Uber. máquina chama máquina Uber. chama- encerrei esse copo Sim. aqui. Já cai lá pra tela dos operadores da logística, falar, esse copo agora ele tem que vir daqui pra cá pra direita. Então, e você tem até amanhã pra colocar isso no pé da outra máquina. Então você já vai estar atrasado. Então a gente tá conseguindo um grau de maturidade muito grande e trazer uma agilidade em quase tudo. Ou seja, é a produção conversando, mas não é mais pessoa com pessoa. É a automação funcionando com que um processo converse com o outro. A máquina converse com a outra máquina Pronto. e com o processo. Exatamente. Sim. É exatamente isso. Fantástico. Exatamente isso. E tem muito ainda por vir aí. Por exemplo, a gente está testando o Cobots já. O que é? Cobot é Cobots. robô colaborativo, né? Ah, Então, tem atividades que você tem o ser humano, por exemplo, nós estamos testando, vamos testar em solda. Hoje a gente tem uma pessoa que ponteia tudo e a outra vem e solda. Só que eu posso ter um robô, uma pessoa que faz alguns pontos, posiciona. E eu deixo um robô soldando, que é o colaborativo. Você não tirou a pessoa, ainda precisa da pessoa para fazer um alinhamento. E dali para frente o robô toca e ela vai para uma atividade mais nobre. E essa mesma pessoa consegue configurar o caminho que o robô vai fazer também. Isso aí dá para usar na solda, dá para usar na rebarbação. Nas retíficas de dente, a ideia, a gente tem a retífica de dente e a controladora de dente. Hoje nós fazemos uma etapa do processo que é fabrica a peça, tira da máquina, leva na controladora, inspeciona, controla para verificar os erros da máquina que fabricou. Só que já existe máquina hoje que ela controla, ela analisa as duas peças, peça e contrapeça, ela simula se vai ter ruído lá no teste. fantástico. Ela já simula ruídos e vibração lá no teste virtual, e aí a controladora já manda a informação de correção para a máquina que fabricou a peça. Gente. Então, é comunicação entre máquinas. Uma máquina fala com a outra, já analisando um final de processo que é a máquina em operação. Ou seja, aí ela já está falando até de qualidade do projeto. Ela já começa a interferir ali na qualidade. Hoje, falando em qualidade, que é muito legal, porque nós coletamos tantos dados hoje de qualidade, que o cruzamento dos dados hoje dá para tirar informações riquíssimas. Porque hoje a gente sabe dimensionalmente quanto ficou o real da peça no sistema, não está mais no papel, já alimentou o sistema. Nós sabemos a rugosidade, sabemos a qualidade de engrenamento, sabemos tudo. E temos a bancada de teste que coleta todos os dados e manda para a nuvem também. E com o Field Assist em campo, você pode pegar a máquina, tá vibrando. Ah, beleza, ela apresentou uma vibração um pouco além do esperado, tá dentro da faixa, mas tá um pouco além. Lá no campo. Lá no campo. Certo. Aí você vai, através dos sistemas e dos dados, cruzar. Vibrou, mas quanto ficou a rugosidade superficial do dente? Então, toda vez que sai com tanto de rugosidade é que vibra? Não. Toda vez que sai com determinada qualidade é que vibra? Então existe um determinado erro de passo, algum erro... Mínimo ali. Que pode ser corrigido. É isso. Esse problema aqui, toda vez que esse fator sai um pouco da curva, se tem uma vibração em campo. Mas quem vai te falar isso? Os dados, né? A massa de dados que nós temos consegue hoje
nos mostrar isso. Então, quer dizer, Bueno, o que você está me dizendo é o seguinte, com todos esses dados, você vai conseguir cada vez mais aperfeiçoar o nosso padrão. Sim, Ou seja, nós estamos a elevando produção. e avançando tecnologicamente aí Sim. Para fazer no conhecimento do equipamento. do próprio equipamento. Nós vamos ter equipamentos menores, né? Cada vez menores, com maior eficiência. No caso de turbo máquinas, uma grande demanda é para máquinas eficientes, porque 1 mega ali que perde é muita grana, né? E tudo isso hoje é possível. Por quê? Porque nós temos o ouro do momento, né? Que são os dados. Uhum. Que precisam ser tratados para a gente poder ali utilizar o máximo que a gente puder deles, Isso, né? Exemplo, os laudos nossos. Os laudos nossos, ele está passando por esse processo de digitalização, que é bem complexo, mas a hora que a gente tiver o laudo inteiro digitalizado, você vai ter toda a rastreabilidade, todas as oportunidades do que fazer com aquela máquina. Ou do que aconteceu ao longo da vida útil dela, né? Isso, exatamente. Isso é fantástico. A gente que tem ali a área de service e que a gente monitora o ativo do cliente e a gente tem muito, assim, interesse. A gente hoje tem uma área ali que ela atua totalmente ali para melhorar, né, treinar o cliente na máquina. A gente fica pensando em fazer com que o cliente tenha processos e procedimentos para que essa longevidade aí ocorra mesmo. Então, esse tipo de informação para a área de pós-venda é muito importante. Para engenharia de inovação também é bem bacana, né? É para eles tirar bastante dados ali para melhorar o produto. Maravilha. E tudo se resume em custo e eficiência, né? Você precisa ter um equipamento eficiente, com durabilidade e baixo custo. Porque fazer redutor é fácil. Eu quero ver se fazer ele bom e barato. Fazer redutor tem um monte de gente milagre faz, ninguém né? faz. Eu sempre falo, gente, milagre é difícil. Exatamente. Mas assim, algumas perguntas. Tayar, você falou muito do software do APS, depois nós vamos ter um podcast exclusivo, nós vamos convidar também uma parceria que a gente teve com a Siemens durante esse projeto, que são o software APS e MES, né? E eu sei que a gente também teve um trabalho muito difícil ali na implementação, então, quer dizer, a gente primeiro automatizou as máquinas, treinou operadores e a gente fez a implantação de um software dedicado, dos softwares dedicados. Fala um pouquinho para a gente o que é esse software. Eu sei que talvez a gente seja assim, pioneiro não só no Brasil, mas no mundo aí na implantação desse software. Conta um pouquinho para a gente. Então, a gente hoje, depois de todo o processo de levantamento que a gente fez em 2019, do que a gente queria e de onde a gente queria chegar, a gente definiu um fornecedor, um parceiro tecnológico, melhor dizendo, que no nosso caso acabou sendo a Siemens. E aí a gente optou por essa primeira fase em 2 softwares. Mas o que é o MES, por exemplo? Para que serve o MES e para que serve o APS? Sim. O MES, ele é um software de produção. Ele vai pegar toda a parte de produção. Então, apontamentos, visibilidade de documentação, de desenhos, no caso, de narrativas de roteiro. Então, ele pega toda essa parte de apontamentos e de visibilidade da produção. A máquina, a gente também monitora por ele. Então, aquilo que o Boianinho tinha comentado do status produtivo da máquina, é um módulo do nosso MES, que chama LMS, que a gente vê toda essa parte por lá. Toda a parte de controle, de travar a máquina sem uma ordem de produção está inserida, também vem por ele. E todas as informações do projeto, todas as informações do processo que ele precisa. Ou seja, tudo que vai acontecer, a partir do momento que aquele projeto entrou na fábrica, passa por esse software. Sim. E a cadeia de ajuda também, ela é toda gerida lá dentro. Isso não foi uma coisa que veio na prateleira do software, foi uma ideia nossa, que a gente fez durante o nosso processo de levantamento, várias visitas em empresas que tinham softwares análogos. E a gente viu isso daí, viu, isso é o que a gente precisava. Então, na parte de implantação, a gente levantou, a gente precisa de um sistema tipo esse, de cadeia de ajuda.
E aí a gente pegou o que a gente tinha visto, deu uma rebuscada e adequamos à nossa realidade. É o que eu disse, esses softwares, eles nasceram para indústrias muito seriadas. Então, se não fosse, é que o Tayar é bem humilde, mas se não fosse a genialidade do Tayar, do Heitor, do próprio Claudemir, de fazer aquele software Se se transformar. transformar no que é hoje a nossa indústria 4.0, eu acho que teria tido um sucesso, mas não ao ponto que chegamos. Por né, isso que Tayar? nós demoramos mais tempo do que a gente previa. Sim. Eles tiveram que construir Adequar muita coisa. aquilo aqui é o que é o nosso processo de manufatura. Exatamente. Uhum. Igual eu falei, agora partindo pro APS. O APS, enquanto o MES olha a produção, o APS olha planejamento. Então, ele pega as 4.000 ordens, as 4.000 operações que a gente tinha rodando em fevereiro, o APS olhou elas no momento e sequenciou falando, essa peça aqui, é melhor fazer nessa máquina agora. Essa máquina aqui espera porque essa peça é prioridade. Então, é o nosso maestro da produção. Ele vai lá, faz a análise de tudo que a gente tem, fala, essa máquina vai fazer a peça A, depois vai fazer a peça B, vai esperar meia hora, porque às vezes até esperar é bom, para ver o ótimo, para chegar no ótimo global, às vezes é bom, a máquina tá parada um tempinho, né, Bueno? Sim. E fazer toda essa dança das cadeiras. E toda vez, como o nosso cenário é muito dinâmico, a cada dia o nosso cenário mudava completamente, porque ou às vezes entrava uma emergência, então eu não conseguia fazer a peça planejada. Então a gente tem que ficar reprogramando o APS constantemente. O nosso cenário é muito dinâmico por conta do nosso mix de produtos. Porque a gente faz produtos novos, a gente faz manutenção, a gente atende paradas programadas. O que é isso? O cliente lá tem 14 dias ali para fazer uma reforma rápida. Exatamente. A gente tem que atender e a gente tem aquilo que é a nossa UTI. É Deu isso uma aí. parada na casa do cliente, alguma coisa falhou, algum equipamento falhou, seja nosso, seja de concorrentes, né, que a gente chama multimarcas. E isso tem que parar tudo e passar na frente que deve ser uma confusão para a fábrica, que tem tudo planejado ali, e de repente fala assim, não, peraí que agora tem que passar um cara aqui que está morrendo e vamos ter que atender. E agora com isso a gente até consegue ver o impacto que essa UTI causou na fila. Isso é legal. Que era uma coisa que a gente não conseguia mensurar antes. Certo. Então, a gente tava tudo certinho, tudo planejado, aquela aguinha calma, aí do nada você joga uma pedra, que vai gerar uma turbulência. anomalia na água, né? Vamos ver o quanto que isso mudou do nosso cenário, quanto que uma pecinha diferente que entrou antes mudou do nosso cenário. Agora a gente consegue ver. E consegue tomar decisão em cima disso, né, Bueno? Exatamente. Outra coisa muito bacana que veio, né, com esse software, é a carga de fábrica, né? Era muito míope, né? Você via o que tinha para amanhã. Ou no máximo para 5, 6 dias. Hoje a gente consegue analisar a carga para um ano. Ou seja, a produção, você não conseguia enxergar ela nem no mês, Não conseguia. né? Eu lembro muito Você bem. não conseguia. Né? Chegando, tudo dava para fabricar, desafios. tudo. Aí do nada você tinha uma máquina com um turno, precisava de 3. Hoje você vê o planejamento dela no ano todo. No ano todo, e nós criamos um negócio muito bacana, que nós casamos os calendários, né? Então tem o calendário de fabricação, que são os turnos de todas as máquinas. Tem o calendário de manutenção, que não tinha, ficava... A hora que não tem carga, faz. Não, é tudo casado hoje. A compra de peça para manutenção tá no calendário. O APS já vai lá, tira do calendário e fala, ó, essa máquina está disponível para preventiva, essa também. E ainda tem nesse calendário, foi alimentada a férias e banco de horas dos funcionários. Olha isso. Então dá para você saber exatamente a carga que você tem disponível e o quanto você vai terceirizar, se não vai. A Cris vai vender mais 10 Torque Max para novembro. Na hora o PCP entra lá, simula essa carga, fala, ó, Cris, pode vender, mas a carcaça nós vamos ter que terceirizar. Engrenamento, dando exemplo. A decisão é muito rápida agora. Muito rápida, antecipada e assertiva. Excelente. É que até um dos pilares da indústria 4.0 mais maduros é a previsibilidade, depois é adaptação, então é você ter alguma forma de se adaptar rápido a essa mudança, e o último é a decisão automática, que é onde a gente quer chegar. Exatamente.
Na decisão automática tem bastante coisa que a gente quer fazer, né, tá? Mas aí já é bem audacioso, né? Tem que ir esperando. Por exemplo, nós estamos vendo, já tá em teste com a empresa, não sei se é alemã, que é aquela... São sensores que conforme o torno vai usinando, ele já vai medindo a peça. E aí, com isso, você não precisa mais de ter a assertividade do operador. O próprio torno tá fabricando, tá medindo e tá mandando pro sistema. Se qualquer problema que tiver ali, que ele identificar que tá usinando a mais, ele para a máquina e dá um alerta. E o operador entra em ação. Quebrou ferramenta. Mas isso já é possível. Nós já temos, o sistema está preparado, né? Por isso, da importância desse sistema ter sido bem pensado no começo, a escalabilidade, que o falou. Planejado, né? Porque agora tem a tecnologia, mas eu não tenho como subir esses dados, porque eu não tenho rede, o meu servidor não aguenta, entendeu? Então, tudo isso é muito importante estudar antes. E aí, todo dia aparece um IoT novo lá que dá para usar, né? Todo dia. Bom, acho que a gente tem assunto aqui para mais um podcast, com certeza. Fazemos questão que vocês venham aqui e vamos sempre trazer essas novidades. Aí eu gostaria que vocês deixassem aqui a rede social de cada um de vocês. Bueno, o LinkedIn aí, qual que é o LinkedIn aí para o pessoal acessar? Puxa, o meu é o Wilson Bueno. Eu não lembro o resto lá, né? É o Wilson Bueno. E você? O meu LinkedIn é Guilherme Tayar. Bem sucinto. Só procura lá que vai achar. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Acesse aí também as redes sociais da Zanini Henke. E mais uma vez agradeço a vocês dois, né, por ter dedicado esse tempo. Eu sei que a vida é muito corrida ali, para poder colaborar um pouquinho com o nosso podcast.